Olá, pessoal, meu nome é Jack e nós vamos falar sobre o Present Perfect usando already and yet. Muitos alunos me procuram e falam que não conseguem entender o Present Perfect, não sabem como ele funciona, não entendem muito bem a dinâmica do Present Perfect. E isso é facilmente entendido, pessoal, porque o Present Perfect não existe em português. Você não tem o mesmo conceito do Present Perfect em português. E tem várias formas de usar o Present Perfect, você tem que entender cada uma delas e praticar constantemente para conseguir entender de uma vez por todas como funciona o Present Perfect, tá? Então, eu vou trazer para vocês hoje uma situação que é o already e o yet, tá? Already and yet. Então, vamos lá. Use already and yet when something has happened or hasn't happened before now. Então, você vai usar o already e o yet quando algo aconteceu antes do período de agora ou não aconteceu antes do período de agora, tá? Em português é o bom e velho já e ainda. Por exemplo, have you received my email yet? Você já recebeu o meu e-mail? Ok? No, I haven't received it yet. Não, eu ainda não recebi. Yes, I have already received it. Sim, eu já recebi. Então, pessoal, você pode notar que tem uma característica. O yet, em perguntas, é usado no final da frase, tá? Geralmente você usa o yet no final da frase. Em pergunta e na negativa. No, I haven't received it yet. E yet também no final da frase na negativa. Se você passasse para o português, seria o nosso ainda. Eu ainda não recebi, ok? Mas yet, ele vai no final da frase. E o already, ele vai antes aí do seu verbo principal, no meio da frase. Yes, I have already received it. E seria o nosso já. Eu já recebi, ok? Então, esse é o conceito, essa é a posição que você vai usar na frase. Então, sempre quando você usar already, yet no present perfect, você pensa em ações antes do período de agora, ou seja, o nosso já ou o nosso ainda, beleza? Então, para simplificar isso, vamos falar sobre ações recentes, usando already yet. Por exemplo, have you eaten yet? Você já comeu? Yes, I have. I have already eaten. Sim, eu já comi. Have you checked your emails yet? Já checou seus e-mails? Yeah, I have already checked my emails. Eu já chequei meus e-mails. Okay, have you watched TV yet? No, I haven't watched TV yet. Não, eu não assisti TV ainda. Ok? Have you checked social media yet? Yes, I have already checked social media. Sim, eu já chequei a minha mídia social, beleza? Então, você usa assim sempre pensando no período de agora, ok? Você tem também uma outra situação no Present Perfect, aí a gente já saiu do already yet, mas o conceito é o mesmo. Use Present Perfect for an action performed during a period of time that is not finished yet. Então, você vai usar o Present Perfect em uma situação em que o período do tempo ainda não terminou. É uma outra situação que você usa o Present Perfect. Por exemplo, I haven't cleaned the house this week. Eu não limpei a casa essa semana. Então, o período não está terminado, você pode usar o Present Perfect, está liberado. I haven't traveled this year. Eu não viajei este ano. Ou então, I haven't traveled this year yet. Ou seja, eu ainda não viajei esse ano. Mas quando eu uso yet, quer dizer que eu tenho a intenção de fazer isso até o final do ano, que é o ainda. I haven't traveled this year yet. Or I have been to the USA twice this year. Eu estive nos Estados Unidos 2 vezes esse ano. Então, pessoal, quando você usa essa frase, você pode usar, sim, ações repetidas e um período de tempo que ainda não terminou. So, I have eaten spaghetti 3 times this week. Eu comi espaguete 3 vezes essa semana, beleza? Então, são 2 situações aqui que você usa o present perfect, com already yet, uma situação que ainda não aconteceu ou que já aconteceu antes do período de agora, e você tem também um período no presente, this week, this year, esse ano,
essa semana, ou this semester, esse semestre, situações ainda que o período do tempo ainda não terminou. Beleza, pessoal? Então essa foi uma dica rápida aí para vocês que estão lutando com o Present Perfect. Se você tiver dúvidas, tiver interesse em fazer aulas de inglês online, me procura aí no Instagram, Jack M. Scott Jr. Vai ser um prazer te atender. E fica atento nesses usos do Present Perfect, porque são vários e é importante entender todos eles e praticar para você usar eles cada vez mais naturalmente nas suas falas em inglês, beleza? Okay, guys, so that's it. See you next time. Have a great day or have a good night. Take care.